Sejam muito bem-vindos ao ObraCast Especialistas. É isso aí, um novo quadro aqui dentro do ObraCast. O que quer dizer ObraCast Especialistas? Eu vou ter sempre um especialista como meu co-host em um título específico. E o especialista de desenvolvimento urbano será Fabiano Moura. Muito bem-vindo, Fabiano, da Conileste Urbanismo. Muito obrigado aí pelo convite. Acho que vai ser um excelente trabalho nosso em conjunto. Acho que eu tenho certeza que dividir aquilo que a gente sabe e aprender com quem a gente vai trazer aqui não tem nada mais especial, né, Evandro? E eu tô contando que você traga convidados muito especiais. Com certeza vamos trabalhar bastante para trazer aquelas pessoas que realmente fazem a diferença no nosso mercado imobiliário, né, Evandro? Então vamos ao episódio de hoje. Fala, incorporador, tudo bem? Bom, hoje mais um ObraCast especialista. Nós estamos aqui hoje com um convidado extremamente especial, uma pessoa que é do meu convívio aí do dia a dia profissional, uma pessoa que trabalha bastante até no setor que eu atuo, né, na área de loteamentos. O Jairo, hoje um profissional que está aí atuando pela Setipar aqui na região do Vale do Paraíba, no estado de São Paulo, mas é um profissional que há mais de 40 anos atua no setor no setor de incorporação e no setor de loteamento. Jairo, muito obrigado aí pela oportunidade de estar aí de frente a frente contigo aí pra gente bater um papo, mostrar um pouquinho o que é ser um profissional na área de desenvolvimento imobiliário mesmo, né? No loteamento, né? Onde começa tudo, né? Onde se fraciona a área, né? Onde a fazenda vira casa, né? Jairo, obrigado. Por favor, Jairo, quiser se apresentar, falar um pouquinho da sua trajetória. Fabiano, eu que te agradeço esse convite, né? Eu sou engenheiro civil formado pela Universidade de Mackenzie. Estou atuando há 43 anos na área de loteamento, né? Comecei na Scopel como estagiário e fui crescendo, cheguei a diretor, fiquei por lá 33 anos. Depois recebi um convite da Setipar, onde estou até hoje, já há 11 anos, para montar uma unidade em São José dos Campos. Foi especificamente para cá, bacana. Especificamente para cá. Você já conhecia um pouco da região? Eu já tinha feito o loteamento antigo, o residencial São Francisco, né? Então eu tinha, que era lá no Putim também, e a gente começou a desenvolver, a ideia de desenvolver um polo aqui em São José dos Campos, porque era uma cidade que para a Setipar despertou muito interesse. Sim. E eu, como já tinha um conhecimento da região também, né? Claro. Então isso daí foi uma coisa que proporcionou a gente fechar muitas parcerias aqui em São José dos Campos, né? No Vale. Sim, hoje a Setipar, eu acho que podemos dizer que é a maior loteadora hoje instalada aqui em São José e região. Eu acredito que a Setipar está dentro desse universo das principais loteadoras, né? Nós, assim, em São José dos Campos, com certeza é a que está com o maior volume de empreendimentos, né? Porque hoje nós temos, assim, começamos com um pequenininho, que era na Zona Norte, o Alto dos Ipês, 313 lotes, e depois a gente passou para o Setville, né, que era da Castor. O Setville foi uma parceria que vocês fizeram. Foi uma parceria que nós fizemos forte com o Sabonge, com o Kleber. Sim. Loteadores que sofreram muito para aprovar um loteamento, né? Quase nada, né? Ficaram só 12 anos para aprovar o loteamento. É isso mesmo. E foi aí que nós começamos, a partir do Setville, a fechar outras parcerias também, né? Que é uma coisa natural, né? Você começa a mostrar o trabalho e as pessoas, naturalmente, os outros terrenistas, né? Como a gente costuma chamar, costuma a enxergar a empresa com outros olhos e proporcionar novas parcerias, né? Exatamente. E a Setipar, acho que veio e entregou um produto maravilhoso ali na Zona Leste. E vocês enraizaram bastante ali naquela região da Zona Leste, né? A gente vê que vocês estão com bastante empreendimentos naquela região, né? A Setipar, ela tem uma característica diferente dos outros loteadores, né? Assim, ela é uma empresa que não securitiza a carteira. Perfeito. Ela gosta de ter a parcela do cliente, ela ser aonde o cliente começa e termina. Porque vai sempre falar com o dono, ela tem um dono. Sim. Né? O
O Sérgio Tarrafia é muito presente, né, na empresa. Então, você conversa com ele do início ao fim, na venda até terminar, porque ele está sempre disposto a atender o cliente se for necessário, né? E a Sete Para, que ela costuma fazer diferente dos outros empreendedores, né? Ela não lança o empreendimento na planta. Ela executa no mínimo 50% das obras para aí pensar no lançamento. Então, primeiro, aprova o projeto, depois faz um 50% de infraestrutura. Da infraestrutura, aí depois vamos o lançamento. lançar. Bacana. Eu não tinha... E com isso a gente consegue fazer uma coisa diferente também no mercado, que é os 2 anos que a gente teria para aprovar, que é no cronograma da prefeitura, a gente consegue antecipar. Antecipar essa entrega para o cliente. Então, Perfeito. o cliente nunca fica mais do que 1 ano e meio, 2 anos esperando o seu terreno. Em 2 anos a gente entrega a obra com TVO 100% concluída. Até porque vocês atuam num setor, vamos dizer assim, de renda um pouco mais baixa, vamos falar assim. Não sei se chega a falar de baixa, mas um produto mais econômico, vamos falar assim. Mais econômico, então, realmente, as pessoas precisam do seu terreno para construir, né? Ela sair precisa do aluguel, sair né? do aluguel para Perfeito, construir. Então, a gente também procura adiantar ao máximo a obra para que ele possa, em pouco tempo, depois que ele compra o terreno, em 1 ano ele está podendo já pensar no seu sonho, que é a casa própria, né? Bom, e a Sete Para eu já vejo que todo lançamento que tem é questão de final de semana esgota as vendas, né? É uma coisa incrível, felizmente, né? Eu vejo que vocês vêm e faz aquela pressão bonita que é natural, né? Daquela oferta toda, mas é uma coisa que realmente é de ver assim, em final de semana se esgota as vendas, não é né? que vende tudo no final de semana. A gente começa a trabalhar. Isso que eu bati papo. É essa jornada, né, que as pessoas não entendem um pouco como funciona. Eu queria entrar nessa parte. A gente, depois que a gente passa 4, 5 anos para aprovar o loteamento, é um tempo muito extenso, né? Mas quando a gente tem assim, a gente vai para o registro e tem está no registro, saiu o registro, a gente começa a fazer um cadastro que vai de 4 meses que a gente faz de cadastro. Porque aí a gente vai estudar o mercado, vai estudar, ver qual é o valor da parcela que o cliente pode pagar. Que cabe no bolso. Cabe no bolso, porque hoje o público que a gente atende é limitado, Sim, né? O valor certeza, deles é limitado. Com certeza. Então, a gente procura fazer todo esse trabalho que é todo final de semana no plantão que a gente monta, é uma atividade, é uma feijoada, no outro é uma comida árabe, e vai trazendo todos os públicos possíveis que vão se interessar naquela região. Perfeito. No universo de clientes, tem bastante gente também que é investidor também, né? Tem. Hoje a gente pode falar que você tem assim na faixa de uns 25% que é investidor, que né? ele compra, depois vai construir uma casinha para vender, né? Sim, tem um público investidor tem também. Tem um público investidor que já acompanha, né, a Sete Par. Já conhece em todos o produto, os empreendimentos, né? Então ele vai atrás, ele sabe que como a gente tem assim, entrega o que foi prometido, a gente supera o que o cliente também está esperando. Sim, claro. Ele fica muito feliz com o produto a receber ali, né? E ele vem acompanhando a gente. Perfeito. Ou se aqui em São Paulo, se em Minas, Campo Grande, ele vai atrás da gente. São mais de 60 cidades que vocês atuam hoje. Nós estamos trabalhando em 57 cidades, 60 cidades por aí. 80 mil famílias atendidas, mais ou menos. Exatamente, 80 mil famílias, e só vem crescendo, né? É uma cidade, né? Só que em São José nós já lançamos já perto de 5 mil lotes. 5 mil famílias atendidas. 5 mil famílias atendidas, e temos para os próximos 2, 3 anos mais uns 4 mil lotes para ser. Uma das coisas que a gente sempre debate, né, nas nossas comunidades aí de associação e prefeitura, é o quão é importante, Jairo, a gente ter o apoio, principalmente o apoio do poder público, para a gente poder
fazer com que os nossos projetos saiam do papel, da ideia, para a realidade, né? Por quê? Ou se a gente não tiver empresas como a de vocês, né? A nossa, que faz esses loteamentos, para onde essas pessoas iriam, né? Essas questões de invasão, de tudo. Então, quão importante é, né? Uma empresa loteadora fazer um empreendimento na cidade, como é importante para a cidade esse desenvolvimento imobiliário, né? Porque só tendo pessoas e empresas desenvolvendo esses produtos imobiliários é que a gente consegue fazer com que essa demanda imobiliária seja atendida, né? Você tem essa visão também, Jair? Por questão se não tem um desenvolvimento imobiliário ordenado, as pessoas vão buscar um canto para comprar um pedaço de terra, né, Jair? Porque terra todo mundo quer um pedacinho, né? Exatamente. Então, eu acho que São José dos Campos é uma cidade hoje que tem uma política pública bem pensada nisso. Tanto é que a gente tem, assim, poucos núcleos, né? Claro, a gente sempre tem uma coisinha ou outra, mas são coisas que estão em término. Poucos núcleos, né, de favelas na cidade. Justamente porque tem empresas boas como a de vocês desenvolvendo, Mas né? uma coisa importante, é um ponto muito importante que você tocou. Se a gente for lembrar, 15 anos atrás, São José estava proibindo o loteamento popular. Pois é uma doideira. Então, isso, o que aconteceu nessa época? Surgiu vários núcleos de ocupações irregulares. Não tem como, E né? que, nesses 15 anos aí de trabalho, estão tentando regularizar esses núcleos, Sim. né? Então, a gente não pode nunca fechar a possibilidade de você fazer o popular, médio ou alto padrão. Você tem que dar abertura para todos, Exatamente. que um depende do outro. Sim. A infraestrutura que se aplica no popular ao alto padrão é a mesma. Sim. O que vai diferenciar do produto é um sistema de lazer mais robusto, é um sistema Um de fechamento de um portaria, fechamento né? de portaria, uma portaria mais para você dar um padrão maior para o empreendimento. Mas a infra é a mesma. Sim. Então, é muito importante que o poder público saiba da necessidade, porque assim, São José dos Campos, o Vale do Paraíba, é um polo muito importante para o estado de São Paulo, que na parte de tecnologia. Então, o que você tem? As grandes empresas precisam dos funcionários. Esses funcionários, as empresas estão vindo para São José, precisam crescer e tem que ter moradia. Se a gente tiver uma moradia com qualidade, a gente acaba deixando a desejar para essa população que precisa tanto. Esse episódio é um oferecimento da Constru Black, um clube de empresários da construção civil do Vale do Paraíba. Se você é empresário da construção civil e quer saber como é que funciona, eu vou deixar o link na descrição aqui abaixo. Valeu, um abraço. Então, nos nossos empreendimentos, nós sempre procuramos fazer a melhor infraestrutura possível, colocar sistema de lazer com quadras, campo de futebol, praças, todas equipadas para que eles tenham um local de encontro. Eu vejo assim, no Sete Ville, que foi praticamente o nosso segundo empreendimento, que foi 1.891 lotes, que também foi um sucesso de venda enorme. Hoje, você passa lá no Sete Ville e tem assim, devido ao plano diretor, que tinha avenidas largas, Sim. que possibilitaram a ligação da Cajuru. Praticamente fez uma ligação de um bairro a outro da cidade, né? Com a Cambuí. Sim. Então foi uma coisa que mudou toda a região. Aquela região cresceu de uma forma tão grande que hoje... Os comércios naquela avenida. O comércio, lá, assim, incrível, você tem uma as academias vida, bonitas, né? Poxa. Padaria, você tem um restaurante. Então foi uma coisa que trouxe para aquela comunidade, aquele bairro, se tornou um bairro planejado, né? Porque você tem um comércio local, você tem escola, você tem creche. Essa creche nós fizemos... De verdade. Nós entregamos ao poder público, à prefeitura, para atender, para dar um início de urbanização com qualidade. Né? Essa é uma coisa que eu sempre converso com alguns amigos que assim, não estão muito habituados com esse negócio, né, do loteamento. As pessoas não sabem exatamente o que um loteador entrega, né? Quando você tem lá 1 milhão de metros quadrados, o que você entrega?
para a comunidade São José dos Campos como um todo, né, em metros quadrados, a quantidade, o percentual que você aproveita na área de venda, ela é menor, né? Menor do que aquela que você acaba doando para o setor público. Entre ruas, áreas de lazer, área verde, área institucional, que é para se montar uma escola, né? Então, uma área de 1 milhão de metros quadrados, em média, você entrega 600 mil metros quadrados para o poder público, todo empreendido, né, Jairo? Conta um pouquinho pra gente disso, né? Acho que as pessoas que não estão muito habituadas, acho que a gente pega uma área e simplesmente faz tudo aquilo virar lote para vender, né? Bem longe disso, né? É bem longe disso. Hoje, a gente, assim, quando você pega uma área, vamos falar um número redondo, assim, de 1 milhão de metros quadrados, você tem um aproveitamento no máximo entre 40% e 45%. Exatamente. No máximo. Sim, muito difícil passar disso. O restante é sistema viário, áreas de lazer, área verde, áreas de preservação permanente. Então, quando você vai ver, a parcela que você vai dizer, vai assim praticamente ter o retorno financeiro, é muito, muito menor do que você doa. Sim. Além de a gente colocar toda a infraestrutura com saneamento, rede de água, rede de esgoto, energia elétrica, que você às vezes acaba suprindo a vizinhança que tem uma carência de rede de água. Exatamente. Ou não de tem área uma, de lazer, não né? tem uma coleta de esgoto, não tem área de lazer nenhum, porque geralmente a gente chega na periferia, né? As áreas são mais distantes, onde que estão exatamente esses núcleos que foram ocupados sem nenhuma... Sem critério, né? Sem critério, sem aprovação. O pessoal fez uma invasão, ou comprou de um clandestino, um loteamento clandestino. Então, tudo isso aqui, a gente acaba suprindo, né? Sim. E trazendo para eles uma qualidade de vida que eles não tinham. Sim. Você citou muito bem, quando a gente monta um sistema de lazer com uma quadra poliesportiva, os primeiros ocupantes são a vizinhança. Sim, claro, porque é tudo terreno, né? Até o pessoal que comprou o terreno começar a ocupar, eles que estão... E a gente procura sempre também estar ocupando, estando juntos lá para manter. Sim. Se a gente vê que quebrou uma lixeira, a gente vai lá, arruma. Acaba virando uma certa prefeitura local ali, né? Até que a coisa até que tem, né? assim, uma... vida própria, né? Uma vida própria. E a gente dá incentivo para que os moradores também montem a sua associação de moradores, né? Porque eles acabam cobrando poder público, eles acabam fiscalizando para ninguém chegar lá e jogar o lixo na rua. Porque quando o loteamento ele está no seu início, é um monte de rua... É uma área abandonada, uma área, sabe, tese, né? Sim. É um pasto arruado, né? Que a gente pode falar. E você acaba colocando ali, o pessoal vem, descarrega material de construção, tudo, e aí eles acabam fiscalizando com a gente. Sim. Mais ou menos, em média, quanto tempo, mais ou menos, uma área nessa faixa aí de 1.000 a 1.500 lotes, quanto tempo, mais ou menos, Jairo, se urbaniza aí com casas, assim, em tempo... que já, vamos dizer, que desmama, né? Que a pessoa, que o bairro começa a viver, né? Depois que nós entregamos todas as obras ao poder público, eles têm a autorização para começar a construir. Para você chegar num ponto de... mais maduro, né? Vamos dizer assim. Com 40%, 50% de ocupação, vai de 6 anos a 10 anos. Olha que loucura. Se você for ver assim, o Setville hoje, né? Nós entregamos o pessoal poder construir em 2017. Até hoje, nós devemos ter lá umas 45%, 50% das casas ocupadas, dos terrenos ocupados. Terrenos ocupados com casa. Com casa. Então, assim, é uma vida de médio e longo prazo, até inclusive financeira, né? Porque ali se gera uma economia local grande, né? De material de depósito, material de construção, de mão de obra de construção, e aquilo vai acontecendo, vira um núcleo financeiro ali, né? Na região, né? A região se beneficia como um todo, né? Aliás, você acaba criando um bairro que o cliente nosso, ele acaba fazendo a compra dele no local. A gente
procura sempre levar uma âncora, um supermercado grande para dentro da região. Que nem nesses últimos lançamentos que nós fizemos agora, o Sete Vale, o Sete Jardim, todos eles já nasceram com um supermercado. Ah, você já trouxe como âncora. Já tem uma âncora do supermercado. Bacana, isso é legal. O Garden também, o Sete Jardim e o Sete Vale. Todos eles têm um supermercado que já vai se instalar assim que nós liberarmos. Bacana. Para já poder atender a demanda. Porque esses grandes supermercados, eles acabam levando também a farmácia. Sim. Eles levam Um pequeno shoppingzinho, né? Junto, uma né? pequena loja de conveniência, tudo. Eles acabam suprindo as primeiras necessidades, né? Em média, um cliente que compra um lote seu hoje fica quanto tempo financiado com a Setcop? Em média aí? Olha, nós assim financiamos até em 300 meses. 300 meses. Porém, a gente incentiva o cliente sempre a estar pagando as últimas parcelas, Certo. porque Diminuir esse tempo aí, então. ele vai diminuindo esse tempo e libera também, sai fora dos juros, Sim, né? sim, claro. Financeiramente. Então, financeiramente, para ele, às vezes sobrou R$ 500, ele vai e consegue, às vezes, até pegando as últimas parcelas, consegue pagar duas, três parcelas. Verdade, 23 para frente, né? Mas a média que a gente acaba tendo de um financiamento longo, ele acaba sendo para 180 meses. 180 meses é uma média que o cliente fica com vocês. Fica com a gente. Bacana. E fala um pouquinho da região São José dos Campos. Como é empreender em São José em relação ao poder público, em relação a prazo, tempo? Você que está acostumado a fazer pelo estado todo, né? Mas São José dos Campos, você sente que é uma cidade boa de... Não, São José dos Campos, quem vem para cá se apaixona, né? Então, porque... Vira joseense, Dizem né? que a cidade agora ganhou o título da cidade mais feliz, né? Mas vem para cá, se acaba... Do estado? Você acaba se apaixonando, porque assim, a aprovação não é fácil, Sim. sabe? Você tem 6 anos de média, uma aprovação de loteamento, né, velho? Eu acho que você com 4 a 5 anos você 4 a consegue 5 anos. tirar. Mas você tem o problema maior nosso lá é assim, a cidade cresceu muito. Certo. E eu sinto que a gente sente da prefeitura é que não acompanhou o crescimento. Então, são os mesmos funcionários que têm para aprovar o loteamento, eles têm que dar apoio para as grandes obras da prefeitura. Certo. Então, eles acabam não se dedicando 100% aos loteadores, aos incorporadores. Então, acaba isso Estica um pouco esticando o prazo, né? Mas, assim, é uma cidade, uma prefeitura muito séria. Tem uma capacidade técnica muito boa, né? Muito séria, capacidade técnica, mas você tem que ir colocando também os limites para eles, porque eles, infelizmente, eu sempre acho que o loteador, o empreendedor pode entregar mais, né? Ele pode entregar mais e resolver o problema do município. Só que hoje, a gente que empreende no Brasil todo, sabe? A gente procura estar em várias cidades, então, a gente sabe que, infelizmente, o custo da infraestrutura subiu muito. Sim, questão de trabalho. Depois da pandemia, né? Subiu demais, né? Os insumos. Principalmente o nosso, que é tudo commodity. Na verdade, pedra, asfalto, são coisas assim extremamente... Energia, né? Cobre, então subiu demais. E o poder de compra do nosso cliente não acompanhou. Não. Ficou muito defasado. Sim, sim. Então, a gente teve que criar mecanismos, esticando a quantidade de parcelas para poder a parcela caber no bolso e ele poder fazer o sonho dele, que é adquirir um espaço, um terreno para poder construir a sua casa própria. Sim. Então, a gente passa da prefeitura para chegar no Grapoab, que é o órgão máximo do Estado, que a gente demora 3 anos, 4 anos. Grapoab, para quem não está muito habituado, é um órgão estadual que reúne todas as entidades, né? Sabesp, CETESB, DAEE, a Secretaria de Habitação, né? Então todos eles são chamados aí para aprovar um projeto, né? E hoje o Grapoab até facilitou, né? Porque hoje está digital, você tem que mandar todos os projetos digitalmente. Então você
tá tendo assim uma celeridade no Melhorou, processo, melhorou bastante. Uhum. E outra coisa que ajudou bastante a gente, nós empreendedores, foi a agência ambiental do Vale do Paraíba, né? Que agora a gente consegue alguns licenciamentos fazer licenciamentos aqui aqui e mesmo, tem né? facilitado bastante, Perfeito. porque a CETESB às vezes é morosa quando sai fora do Grapoab, né? Sim, sim. E falando em questão de meio ambiente, a gente hoje, né, a gente enxerga a questão do meio ambiente como uma coisa muito importante, porque os nossos produtos, quanto mais ambientalmente licenciados e corretamente ambiental tiver, mais valorizado o nosso público compra o produto, né? As pessoas, hoje realmente a cultura do meio ambiente é uma coisa que desde da classe baixa até a classe alta, todas as pessoas enxergam isso como uma importância vital para se comprar uma casa, né? Se tá Eu acho que é um dos bem, pilares mais importantes hoje. Hoje a gente é fiscalizado pelo próprio cliente, hoje é um fiscal nosso, né? Eu sempre falo assim, que a gente Senão a gente não vende, né? Antigamente a gente fazia loteamento, Aham. que era só fazia estritamente o necessário. Sim, Às vezes não tinha nem calçadas, verdade. Uhum. E você Você deve ser do tempo de entregar loteamento com um estrada de terra ainda, né? Eu fiz loteamento pelo decreto 58, né? Então Você abria a rua lá e... você tinha que ter 3 benfeitorias só. Hoje, eu acho muito prudente, para as prefeituras elas exigirem toda a infraestrutura. Claro. Senão depois sobra pro cara que nem mora lá, vai ter que pagar a conta. Que qualidade que ele vai ter se chegando em casa no barro? Faz então, sentido. Era muito... Sim, é evolução, né? Mas de qualquer maneira... Evolução, e a gente sempre procurando... Isso daí foi mais ou menos, eu acho, com o Grapoab, mudou muito isso. Aí que você começou a ter uma qualidade melhor, as prefeituras podendo também exigir. Exigir, perfeito. E o estado de São Paulo é diferenciado em relação à questão de aprovação de projetos? Você sente que é um local que... É um estado que você leva mais, não que seriedade. Exige muito, mas exige uma qualidade. Certo. Você tem, assim, os estados do Sul também são muito rigorosos. Perfeito. A gente está fazendo também projetos no Rio Grande do Sul. Ok. Também é uma cidade que exige demais. Um estado que exige muito. É muito rigoroso. Perfeito. E muito forte a parte ambiental. Perfeito. Então, o que você tem um pouco mais de liberdade, assim, rapidez, é no Nordeste. Nordeste, cheguei a aprovar projetos só com urbanismo. Depois, você ia para registro, depois que você ia correr atrás de saneamento. Dos projetos técnicos. Dos projetos técnicos. Olha que loucura. Ainda é um pouco assim? Olha, tem lugar. Tem lugares que ainda é assim. Que loucura. Mas totalmente, a gente sempre procurou, sempre fez toda a infraestrutura. Claro. Mas era uma forma de você ter o produto registrado, saía vendendo. Entendi. E durante a execução você ia aprovando. E entregando aquilo que tinha que fazer. Que tinha que ser, que a gente prometia, né? Entendi. Toda a infraestrutura, sempre com rede de água, esgoto. Claro. Nunca deixamos de fazer. Sim, até porque é um padrão, da empresa, né? Eu acho que... Mas era uma coisa que você tem essa diferença. Mas aqui para a região Sudeste e Sul, é bem mais sério. Eu acho que São Paulo está um pouco acima, porque criou o Grapoab, e que porque evita que você fique batendo de secretaria em secretaria, uma muda alguma coisa, você tinha que voltar para trás. Voltava para estaca zero. Sim. E com o Grapoab, um balcão único, ele te proporcionou, você entrega os projetos, analisa em 60 dias, se tiver comunique-se ou em deferimento, você é comunicado, você tem mais um prazo de 1 ano para retornar e corrigir. Se não, em 12 meses você não voltar, o teu processo é indeferido. Perfeito. Tá? E quando você retorna, a análise é feita em 30 dias. Eu acho que São Paulo foi um estado que
cresceu muito rápido num num período de tempo muito pequeno, né? Num período quando veio muita gente de fora do estado de São Paulo, veio para o estado, principalmente a cidade de São Paulo, sofreu muito com a urbanização desgovernada, né? Sem muita estrutura. Você pega Grande São Paulo, ali em volta de Grande São Paulo, arrumar aquilo agora que é bem mais complicado, né? É bem complicado. E eu acho que com isso tudo, acho que foi se aprendendo a poder arrumar as coisas para isso não acontecer, né? Fiz bastante loteamento na Grande São Paulo. Grande São Paulo é uma loucura. É muito difícil, assim, porque você tem muita interferência, né? Às vezes você precisa trabalhar com uma drenagem e passar numa rua que é com 6 metros, 7 metros lá e sem a mínima condição. Ou trazer uma rede de água, uma rede de esgoto por praticamente vielas, né? Porque foi um crescimento desordenado. Né? Foi muito diferente aqui de São José, que você tem um plano diretor que te dá, assim, avenidas, está traçado todos os caminhos. Tem alguns problemas que a gente sente aqui, né? Que a gente até comenta né? Nas nossas reuniões da Convap, né? Que é o problema que a gente tem. Às vezes a prefeitura dá uma diretriz de um sistema viário com uma avenida de 33 metros, saindo de uma rua de 7 existente. Sim. E a outra ponta também é 7. Então a gente... Vai ficar no meio ali, grandão, né? Uma coisa que nunca vai ser feita uma avenida ali. Porque, infelizmente, as prefeituras não têm como desapropriar, não tem recurso para isso. Isso é uma outra coisa que de vez em quando a gente conversa, né? São José dos Campos tem já pré-definido um sistema viário já todo desenhado. Naturalmente precisa de algumas reformas, a gente já falou sobre isso, né? A gente acha que deve entrar nesse debate aí público em breve. Mas quando a gente vai fazer um loteamento, né, Jairo? O loteamento, apesar de ser ideias e que os nossos urbanistas, junto com a gente, colocam no papel, mas a gente segue, né, uma diretriz já pré-estabelecida pela prefeitura. Então, não é que tudo aquilo que nasce ali vem da nossa cabeça ou da nossa vontade, né? Não, quando a pessoa entra no loteamento, foi pronto, fala assim, nossa, que avenida grande, bonita, que lá vai daqui, leva para lá. Que ideia maravilhosa, que não sei, mas é uma cidade que já tem uma certa um certo mapa aí, que quando você vai para fazer o empreendimento, fala um pouco sobre isso, já. Acho que quando a gente começa a olhar aquela gleba, né, você vê aquele quadrado, aquela fazenda, né? Sabe, aquela... Aí primeiro a gente começa com o levantamento do plano altimétrico, que eu sempre acho que é a coisa mais tem que ser mais bem feita, o levantamento do plano altimétrico. Saber volume tem de uma corte, topografia muito capacitada, levantamento fidedigno, que se você vai ver a declividade, você vai ver todos os pontos de nascente, você delimita todas as matas. Então, isso aqui para saber a taxa de aproveitamento do terreno. Exatamente. Né? Aí você tem que solicitar diretrizes ambientais para a prefeitura, diretrizes municipais, né? Que aí vai para o viário, diretrizes de viário. Além disso, a gente tem que fazer também a diretriz de saneamento. Solicitar a Sabesp, ou se não for Sabesp, for um órgão da cidade, às vezes. Um órgão... um DAE, você tem que solicitar as diretrizes para você começar a pensar no produto que você vai fazer. Perfeito. E a gente, assim, quando a gente olha, a gente começa a fazer o master plan, a gente, a princípio, começa do zoneamento que está a área. E depois esse master plan, ele começa a sofrer as mudanças quando você começa a receber as diretrizes. Então, aí você começa a fazer. Quando a gente faz o master plan, não é aquele projeto que é o primeiro e vai ser até o final. Sai lá do forno, né? Ele vai, às vezes, 3, 4, 5 produtos, porque com as exigências dos órgãos, você vai tendo que se adaptar. É a prefeitura que escolhe onde vai ser a área de lazer, é a prefeitura que escolhe onde vai ser institucional, né? Não é onde vamos pôr lá no canto, não. Não é. Então, você acaba... É definido pelo poder público, né?
Então, é muito trabalhoso esse primeiro ano Aham. que você está montando o projeto urbanístico. Ali é Então, um ano e meio ali de tentar muita- deixar a coisa mais ou Não, menos com como vai sair, né? Aí que eu acho muito importante você ter um arquiteto bom, Sim. um urbanista bom, Perfeito. porque ele não só vê a parte técnica, Uhum. mas ele também vê a parte de locomoção, para que a pessoa Uhum. que compra o cliente não tenha aqui para chegar numa praça, ele tem que ser muito longe da área verde. Uma parte que você tenha uma área comercial, fique próxima também da área dele. Uhum. E que ele caminhe para chegar num ponto que dê no máximo 500 metros, que ele chegue num ponto que tenha assim, Tem um ponto de um ônibus. ponto de que tem- ônibus, Ou comércio. Né? comércio. Uhum. Então, tudo isso a gente... Até isso a prefeitura define, né? O tamanho das quadras, né? Você não pode fazer a quadra do Não, tamanho a que quadra você quer. Você tem que geralmente fazer ali, é de 200, né? 180, 250 tem metros. todas essas Depende do interferências município, públicas né? aí, né? Mas para que você tenha uma mobilidade, Sim, perfeito. que isso é muito importante. Uhum. Hoje, todos os nossos produtos, eles têm que ter ciclovia, Uhum. você tem que ter área de lazer equipada próxima, Sim, sim. praça, para você quebrar. Que acaba valorizando, né? E valoriza, né? E o seu produto, né? você acaba valorizando e dando uma qualidade de vida. Porque hoje o nosso cliente, ele quer conforto, Sim, ele quer ter segurança. sim. A gente tem colocado, aqui em São José, até mais fácil, porque a gente coloca câmeras. Vocês já entregam para ligação com o COI depois? A gente faz assim, a gente tem a possibilidade de colocar. Perfeito. Mas o COI hoje aqui, ele tem se antecipado. Sim. Mas a gente pensa nisso. Uhum. Para outros empreendimentos em outras cidades, nós temos colocado câmeras e tem doado para o município, Entendi. né? Para ter uma segurança É importante, né? Esse monitoramento, né? Para as pessoas se sentirem mais seguras no bairro. segura, porque como os nossos loteamentos são abertos, Uhum. então Uhum. a gente procura que ele tenha uma segurança, Uhum. que ele se sinta seguro. Jairo, sei que você é especialista em prospecção de terreno, né? Quando você vai olhar um terreno, te oferece uma área para fazer um loteamento. Chegou na área, Jairo, quais são o que você olha na área que fala, puxa, essa área tem potencial para empreender, né? Essa área eu acho que dá um loteamento padrão que eu tô acostumado ou alguma coisa assim. Como que é o Jairo nessa hora, né, Jairo? Primeiro assim, quando eu vou ver uma área, eu sempre falo assim, eu vejo o endereço. Perfeito. Se for um local que a pessoa, para chegar na área, tem que ir para a esquerda, vai para a direita, dá a volta ali, já não é uma área boa. Ela tem que ser rápida de chegar. Entendi. Porque e tem que ser por vias largas, boas, porque o cliente, quando ele vai para a casa público, dele, né? tem que ter o transporte público, tem que ter, assim, escola próxima, sabe? Perfeito. Ou, se não tiver, você tem que estar sabendo que você vai ter que fazer... E entregar uma, né? Entregar alguma coisa A mais, né? a mais. Perfeito. Uma contrapartida a mais. Certo. Então, a gente sempre procura. Eu olho muito IDH da cidade, eu olho a parte de financeira, vejo muito o comércio que tem em volta, gosto de sempre olhar o supermercado, ver se tem movimento, porque se tem movimento, tem poder aquisitivo para poder comprar. Perfeito. Então é aquela história, né? Se eu cheguei aqui, eu olhei e falei, aqui eu compraria um lote... Com certeza. né? É mais ou menos isso, né? E você tem que ter, assim, aquela visão... olha a topografia do terreno, olha a vegetação. Eu olho muito a parte topografia, vegetação. Se é uma área com uma vegetação... às vezes até tem bastante vegetação, mas tem uma parte que dá para empreender. Certo. A gente vai fazer uma proposta baseado naquilo que tiver de aproveitamento. Lógico. Porque eu não posso pensar numa área muito grande, porque
Não é o tamanho, né? O quanto Não é o aproveita, tamanho, né? o quanto se aproveita e a qualidade. Então, são detalhes que eu olho bastante, Uhum, é para ver, assim, o tamanho da cidade. uhum. Hoje, às vezes você fala assim, pô, é uma cidade de 20 mil habitantes. A gente vai desprezar? Não. Porque eu vou dar uma olhada, há quanto tempo que eu não tenho um lançamento? Perfeito. Qual é a demanda Porque, reprimida, né, ali, né? porque às vezes está 15 anos que não tem nenhum loteamento. Uhum, E se você colocar um produto adequado para o tamanho da cidade, você vai conseguir. Atende a região também, né? Às vezes, Atende. né? Porque as cidades pequenas em volta, né? Pô, então, isso daí tem hora que a gente vai para cidades pequenas, você fala, pô, mas cidade tão pequenininha. Tem uma demanda e tem um poder Sim. de compra grande. Porque às vezes o pessoal tem o dinheiro, mas não consegue gastar. Sim. Acabei fazendo investimentos em imobiliário ali, né? Que acaba tendo. Qual a menor cidade hoje que a Sete Par hoje deve atuar? Tem uma ideia? Caçapava, vocês estão em Caçapava? Olha, Caçapava, aqui no vocês estão Vale, fazendo um grande empreendimento ali em Caçapava, no Vale né? nós fizemos um loteamento de 371 lotes, que vendemos tudo no final de semana, Caçapava, Caçapava, que é aquele que tá em obras. que está em obras, Perfeito. está terminando. Mas eu acho que 2 meses a gente Eu vi que termina a tava parte pintando já lá, né? já está fazendo o asfalto, agora entrando com energia. Então, eu acho que em breve. A hora que aparece o loteamento, né? Porque é só tudo Sim. enterrado, né? Então, agora anda. Mas aqui em São José nós estamos com 4 obras em andamento. Perfeito. Caçapava, Guarulhos, nessa região. E tem lá para São José do Rio Preto, Tanabi, sabe? Aí mais pro interiorzão Mas ali. mais perto, que nós estamos em Campo Grande também. Bacana. Então, nós estamos em Minas, várias cidades em Minas. Estamos Em Minas tá atuando. Pouso Alegre, vocês têm... Tem Pouso Alegre, Pouso Pouso Alegre. Alegre é uma cidade que cresceu bastante, né? Cresceu É uma bastante. cidade que Ela é próxima de São ficou Paulo, ali né? um polo ali E com o diferenciado, investimento inclusive, na né? época De que... grandes fábricas ali, Sim, né? exatamente, teve um incentivo, então... É uma região bem industrial, né? E é uma Grandes empresas. região, assim, com poder aquisitivo muito bom. Bom, né? A gente passa ali porque é caminho para ir para Minas ali, que a cidade tem Então, a gente está em Goiás, Mato Grosso. Então, espalhado, bacana. estamos lá. E olhando assim no panorama hoje Brasil, o que você enxerga hoje que vem pela frente aí, Jário? Você acha que... Hoje, assim, Brasil, cada dia é uma... Quando você acha que está começando a aquietar, vem um aumento de imposto. Tem um IOF a mais, né? Um IOFzinho. Não, parece que é pouca coisa, né? Mas impacta Como interfere muito, no nosso mercado, né? Muito. É. Então, toda hora que você está começando a baixar a poeira, eles são criativos, né? Gostam de... Porque como eles não cortam gastos, eles precisam de mais arrecadação. E onde que vai? Vai no empreendedor, vai no comerciante, no industrial. Mas vocês estão em expansão. Estão Buscando área. Buscando áreas no estado, aqui na região. Estão acreditando no mercado como... Estamos pro lado de Campinas. O mercado imobiliário, apesar desse momento, né, que a gente está vivendo no país, parece que meio bagunçado, o mercado imobiliário se mantém até aquecido. Hoje, assim, a Sete Par, acaba assim, investindo, né? Nós estamos, assim, na região de Campinas, estamos em Sorocaba, aqui no Vale, Guarulhos, Grande São Paulo, Cotia. Estamos com um empreendimento grande lá também para lançar esse ano ainda. Então, nós estamos assim, o grande problema nosso hoje, a gente tem uma concorrência um pouco Minha Casa Minha Vida, né? Certo. Como a gente procura sempre, a maior parte dos nossos produtos são para populares, então você tem que tomar um cuidado com Minha Casa Minha Vida, Que né? é um concorrente direto seu. É um concorrente. Perfeito. Porque, assim, a parcela deles, o cara começa a pagar uma parcela que ele tem 40 metros quadrados. Então, ele entra para dentro de um... E hoje o que nós estamos fazendo, assim, em loteamentos que a gente tem um estoque,
A Setipar criou um departamento de construção de casas. Ah, vocês estão... Estamos construindo... No que é estoque, vocês estão fazendo a casa, então. Estamos fazendo casas. bacana. Estamos fazendo casas. Então é um novo departamento. É um novo departamento. Que aí você já entrega financiado a casa. Entrega financiada. É uma outra coisa interessante que as pessoas às vezes também não têm conhecimento, o nosso setor de loteamento é dinheiro próprio, né? Não tem um banco... Não tem, Não é diferente um pouco de Minha Casa Minha Vida, ou de Não, construção que vem um Bradesco, que vem uma Caixa, Não, vem um Itaú, né? Infelizmente, a gente tem que... É fundo próprio ou investidor, né? Que você tem que buscar ali, porque não tem um financiamento bancário financiamento é zero. Né? Só depois de entregue Depois de entrega o TVO, então você pode conseguir então, ali uma caixa econômica. São ali 20, 30, 40 milhões de investimento próprio mesmo, sem né? dúvida. Porque o tempo de carteira que o cliente paga ali nesses 2, 3 anos de obra não dá 15% do valor do investimento de obra, né? Então, 80% das obras é financiado por vocês mesmos, você chegar né? no ponto de equilíbrio, o que você investiu, o que você recebeu, é de 5 a 6 anos. 6 anos, né? Depois de entregue. Depois que você vendeu. Depois que vendeu. Vendeu, para chegar ao ponto de equilíbrio que o cliente está pagando é de 5 a 6 anos. São 6 anos ali para começar a recuperar o seu capital investido. Exatamente. Né? Você só está recebendo. Isso é bem diferente, bem diferente da incorporação, né? A incorporação que vende... O banco já entra ali 3, 4 meses depois ali de lançamento, o banco já dá o dinheiro ali e você toca. Ele vai tocando a obra com recurso do banco. Do banco, exatamente, né? Essa é uma outra, digamos, uma barreira de entrada, né, pro loteador, né? Porque não é fácil, né? A gente tem várias coisas pro loteador, assim. Se você for ver, assim, o incorporador, ele já tentou fazer loteamento. Grandes construtoras vieram na época de 2006, 2007, que abriram o capital, vieram para a área de loteamento e hoje nenhuma delas está mais no loteamento, porque Cirela fez muita Taubaté, né? Você teve Cirela, você teve Tecnisa, PDG, Brookfield, uma série de incorporadoras grandes, de muita capacidade, mas o time de se aprovar um loteamento e de você entregar para o poder público é uma coisa que eles não estão acostumados. Não tem. É outra cultura, né? É outra cultura, sabe? Eles estão acostumados, eles sabem fazer como ninguém, melhor do que ninguém. Sim, claro. A incorporação. Mas o loteamento... E não é falta de dinheiro, é questão de know-how mesmo, né? Know-how, sabe? Tanto que hoje nenhuma dessas empresas continuaram no mercado. É aquele momento de você, aquele que estava falando, né? De fazer a leitura do terreno, fazer a leitura do que pular, né? Fazer aquela leitura de como lançar. É uma outra cultura, né? Se misturar esses dois departamentos, o comercial da incorporação é completamente diferente do comercial do loteamento, né? São comunicação diferente, né? Assim, e nós, da Setipar, a gente tem assim, você tem um presidente, o Sérgio Tarraf, que ele dá o passo, ele fechou a área, ele já reserva a verba para aquele empreendimento ali. Ele não vai contar com o dinheiro ele não conta com o dinheiro de outro empreendimento para executar. Perfeito. Então, é diferente de várias loteadoras que ficam dependendo... Sim, claro. Para dar aquela pedalada, né? Claro. Então, ele separa o dinheiro dele certinho. O dinheiro está lá na SPE já. Está na SPE, está rendendo como se estivesse na conta dele, mas está separado. Dá para ver a diferença. Por isso que a velocidade de obra vai mais rápido. Por isso que você tem uma velocidade de obra, porque quando você tem. Começa a obra, o dinheiro já está lá. E ele fala assim, faça o mais rápido possível. Perfeito. Até porque quanto mais rápido, né? Porque você negocia, você tem como negociar a compra de material à vista, você tem como... Nós hoje trabalhamos com equipe própria. Perfeito. Mas então, isso que eu ia perguntar. Então, hoje, quem faz as obras de vocês é a equipe de vocês, né? Vocês têm máquina, equipamento? Nós não temos todo o equipamento, claro. Mas a gente... Mas a gestão da obra de vocês. A gestão é totalmente claro que sempre tem um prestador de serviço junto, né? Não tem como você ter tudo. Mas
o cérebro da engenharia Sim, tudo isso é nosso. E o staff da obra é de vocês. É nosso. O centro, isso a gente não abre mão, Perfeito. sabe? É uma coisa que a gente conseguiu. Hoje está mais estabelecido assim. Sabe? Já teve época que vocês contratavam empresas terceiras, né? A gente contratava a empresa terceira, tem alguns locais que a gente contrata ainda, mas você tem o gerenciamento que é nosso. O acompanhamento, a gente sempre o staff coloca. de vocês lá. A gente sempre procura colocar topografia auxiliar nossa para acompanhar. Perfeito. Controle tecnológico, a gente, em todas as nossas obras, do início da Isso obra é uma das até o coisas final, mais importantes, né? o controle tecnológico, independente se a empresa contratada tem o seu controle, mas tem o nosso controle tecnológico Acompanhando ali. que acompanha do início da terraplanagem ao final da pavimentação. Esses controles muda de cidade para cidade. Tem cidade que é mais exigente, né, nesse acompanhamento técnico, né? A gente percebe. Hoje, assim. Né? Tem cidade que acompanha mais de perto, tem cidade que é um pouco. São José né? dos Campos é uma cidade que você não dá para fazer sem controle A tecnológico. gente diz que o técnico entra até no bueiro para ver o tamanho da caixa, né? Mede a caixa, né? Média. Então você tem que fazer exatamente como está no projeto. O técnico, a prefeitura é muito presente. Então, aqui você não consegue antecipar obras. Você tem que fazer a terraplanagem. Perfeito. Acabou a terraplanagem, vai para a drenagem. Acabou a drenagem, aí te libera para pavimentação. Rede de água, esgoto, a gente sempre procura fazer no passeio. Perfeito. Para evitar que tenha as interferências do asfalto. Ficar rasgando asfalto. E é muito bom você andar num loteamento que já entregue há 6 anos, 7 anos, você vai lá, não tem um remendo. Corte, né? Não tem um remendo. É verdade, verdade. Isso faz bem a diferença. Uma outra né? coisa que começou até assim, a Comgás hoje, ela está passando a rede dos nossos loteamentos, né? Mas é uma coisa que também dá para você fazer, chamar eles antes de começar a obra, né? Ah, tá. Porque eles têm interesse. Já faz antes da infraestrutura estar pronta. Você abre a vala, ele vem e coloca a tubulação. Perfeito. A Comgás. Comgás. Ah, isso é bom. E hoje também, assim, quem sabe a Sabesp vai começar. Então, até uma outra coisa interessante, né? Agora com a privatização da Sabesp, a gente que depende muito desses órgãos, né? Que antes era um órgão público, né? Misto, mas agora é um órgão basicamente privado. Você acha que esse relacionamento nosso, empreendedor, com esses órgãos, você acha que tem uma tendência de melhorar, que vai ser uma conversa mais de empreendedor para empreendedor? O que você... Como que é a sua visão hoje? Ou ainda está meio... Não, eu ainda... espera, assim, né? Eu, assim, acredito, porque que eles vão cumprir o que eles falaram para nós na nossa reunião que nós tivemos com a superintendência. Sim, aqui, perfeito. E quando apresentaram a nova diretora, tudo. A Convap, né? Quando a Convap fez a reunião. Teve lá. Perfeito. Então, é uma coisa que eu acredito que eles vão cumprir. Mas eu preciso ver o primeiro acontecer, né? Porque até hoje a gente não viu nada ainda, né? O marco regulatório do saneamento já trazia pouco disso. A gente não viu isso acontecer. Não vimos nada. A gente brigava muito para conseguir algumas coisas. Eu vou te falar assim, aqui em São José, eu até da época do São Francisco, loteamento, isso que eu fiz em 1998... Zona Norte? Não, o São Francisco é na Zona Leste. Zona Leste. Nós fizemos parceria com a Sabesp naquela época. Nós entramos com mão de obra, a Sabesp deu a tubulação, e a gente fez uma obra muito grande, juntamente com, na época, comigo era o Penido. Ah, sim. Sim. A gente fez uma obra de astronautas. Vocês fizeram um consórcio para fazer a obra? Consórcio para fazer a obra. Para levar água? Levar água. Água e esgoto. E depois, mesmo no Setville, nós fizemos vários consórcios com vários empreendedores. Nós fizemos a nossa parte, deixamos já uma adutora, que eu acho que agora vai ser utilizada, né? Depois, já antecipamos. Já deixou. Então, a nossa parte nós cumprimos. Os outros empreendedores também tinham que cumprir a parte deles. Mas agora, com essa nova política da Sabesp de ela entregar
rede de água, esgoto, uma porta, isso vem ajudar bastante Vai a ajudar gente. bastante, né? Acaba que esse custo sai das costas do consumidor final, né? Porque no final das contas, quem Ué, paga a conta, exatamente, na quem paga verdade, é no eles. final. E a gente acaba entregando tudo pronto para eles depois só emitir o boleto lá para E pagamento mesmo da assim, você água, né? entregando tudo pronto, É, é muito lento, né? sim, sim. Às vezes você fica 6 meses com a obra parada esperando uma vistoria da Sabesp. É. Ou uma conferência deles, a documentação que você entrega. Sim, porque Então, todo o material que, só explicando, né, que todo o material que a gente compra, é inspecionado. utiliza na obra, a gente tem um fornecedor cadastrado pela Cadastrado. Sabesp, tem que comprar. E Existe ele, uma vistoria, né, desse material, ele é né, inspecionado pela pela Sabesp, Sabesp, antes de e liberar para a antes gente de instalar, liberar né? para a gente. Exatamente, então tem todo Então, tudo isso também acontece na parte elétrica, né? Aham. Na parte elétrica, a gente coloca toda a infraestrutura Perfeito. com poste, iluminação, cabo, tudo, entrega gratuitamente. Doa, né? A gente doa A gente é obrigado a doar IDP, gratuitamente né? Enfim. para as concessionárias. Uhum. E antigamente, eles devolviam isso, né? Tinha uma devolução financeira, Tinha né? uma devolução financeira que Uhum. você, assim, durante 5 anos, eles contavam quantas ligações fizeram Uhum. e te devolviam. Olha, hoje, Aí, bom, vai deixando quieto, né? Aquela história, vai não, deixando quieto. eles né? começaram, fizeram um lobby Sim, claro. e acabaram cancelando essa parte. Que você entrega para eles de graça. Sim. Então, Jairo, o quão é importante, né? Esse nosso trabalho de desenvolver, fazer um empreendimento, um loteamento, né? Para a cidade. É dali que começa tudo, né? É onde realmente, dali que sai o bairro, dali que saem os prédios, dali que sai a infraestrutura da cidade. E a gente acaba fazendo, entregando tudo isso para a cidade, né? Para a Eu acho cidade, que mas assim, né? mas é É assim, gratificante, né? Você muito gratificante. quando eu entro assim, a gente fez um loteamento num lugar assim, totalmente fora do contexto urbano. Você chega lá, tem 400 famílias morando, né? Você fala, nossa, Não, né? Depois de uns 3, 4 Não, anos lá, você fala, meu e o Deus, mais que bacana, loucura que é aquilo, o mais né? bacana que tem É assim, muito interessante eu essa- costumo voltar aos empreendimentos entregues. Você volta ao cena do crime sempre, é isso? Eu volto ali, olho o empreendimento como que tá, vejo se tem alguma coisa que não tá legal. Até Se pra evoluir tiver, um pouco pro próximo, né? a gente procura acionar a prefeitura, se ela não arruma, a gente procura arrumar também. Uhum. Mas eu volto para lá e tenho assim o reconhecimento do pessoal que está É morando legal, lá. né? É bacana. Aí Os primeiros que compraram, né? Aquela história, né? Não, e eles vêm assim, eles são muito assim. Tem cliente que me chama para tomar café. Ah, vem cá, vem tomar um café, vem como que a minha verdade. casa tá. Tem um cliente que fez um bolinho lá e chamou. E o nosso loteamento o de vocês é mais aberto, né? O nosso é fechado. Eu acabo ficando síndico dos loteamentos também durante um período de pelo menos uns 4 anos. A gente acaba ficando síndico ali, né? O presidente da associação. Justamente para poder fazer com que isso ganhe vida, até a gente poder entregar para os moradores mesmo, né? Porque aquilo é meio que um filho pra gente, né? A gente gosta de ver aquilo, lá começa a ver as casas pipocando ali, né? Nos nossos loteamentos fechados também, É, até que você tenha assim um amadurecimento, né? um amadurecimento e as pessoas já residindo, Uhum. a gente também é o síndico, É importante, o presidente da Associação. associação de moradores, né? Porque ninguém quer pagar guarda no primeiro momento, segurança, Não, né? Fica assim, aquela, né? até pagar o guarda, isso é rateado por todos, porque nós pagamos pelos lotes que estão livres. Nosso estoque, sem dúvida. Nós pagamos sempre que está o livre. Só que a gente, com aquele serviço, a gente vai controlando Uhum. a ansiedade. A qualidade da coisa. Ansiedade e qualidade. Sim, Porque às vezes a pessoa está lá, um morador só, ele Uhum. quer uma segurança Né? Tripla, né? tripla. Então a gente vai mantendo Claro, assim para claro, manter claro. e dar oportunidade de todo mundo que está construindo Uhum. chegar lá e O
começo é mais conturbadinho, né? Aquelas primeiros um ano ali, depois todo mundo entende a filosofia. 2, 3 anos, quando a gente sente que já está maduro, a gente deixa para eles. Eu entrego também. A gente agora está nessa fase, a gente entregou e tô lá como conselheiro lá no... Não, a gente fica sempre. Né? Não tem como sair, né? Não tem sair. No final das contas é um negócio que fica ali eternizado ali, é uma marca. Assim, é muito legal essa parte, né? Uma coisa que eu mais me emociona é quando eu volto para os empreendimentos e vejo aquilo aconteceu. Aconteceu, ele tomou o seu vulto, o seu rumo ali, né? Ele tá assim, você vê aquela criançada correndo para lá, indo para a escola, o comércio, né? Pujante ali, né? E aí você fala assim, mais um passo que eu fiz. Mais um filho que nasceu. Mas é isso sim, eu sinto isso também. A gente vai lá depois de ver tudo. Mas, pô, Jairo, bacana demais. Até assim, uma coisa que a gente tinha que até agradecer, nós dois que fazemos parte da Convap, a nossa gestão hoje da Maria Rita, sim, né? Que ela tem nos impulsionado para a gente... a Maria Rita é incansável, né? E ela dá assim o espaço para nós podermos, junto aos órgãos, estar sempre presente. Esse ano nós já estivemos visitando todos os prefeitos do Vale do Paraíba, que foram eleitos. Sim. Tivemos também conversando com a agência ambiental, tem a Sabesp, então, vice-governador, né? Os prefeitos, tudo. Eu sempre falo, quão é importante a gente ter uma associação forte do nosso setor, fazendo com que seja defendido aí aquilo que realmente importa pra gente, né? Que é ver as coisas acontecerem de uma maneira correta. Não você ter que ficar brigando sozinho, individualmente nos órgãos, né? Se a gente puder fazer realmente essa composição de força e trabalhar junto, em conjunto, não sermos concorrentes, né? E sim parceiros, né? Eu acho que essa questão de concorrência é uma coisa que a gente, às vezes, não, lá na disputa pelo cliente é uma coisa, mas no todo, ele é uma coisa bacana, eu acho assim, né? A concorrência é saudável. Totalmente saudável, né? Onde que você não tem concorrência, você não tem desenvolvimento. Então, você tem que estar sempre crescendo, fazendo mais do que o teu parceiro lá de negócio. Que tá... Você viu hoje lá, o evento que nós tivemos lá, coisa linda, um monte de fornecedor, todo mundo se confraternizando, né? E tem campo para todo mundo. Quem trabalha direito tem campo. A gente não precisa degladiar com ninguém. Faça o seu bem feito e bora com propósito e vai embora, né? E olha, tenha certeza, o teu concorrente faz você crescer. Verdade. E vice-versa para ele. Claro. Um é maquininha pro outro, né? A gente tem assim, que nem o podcast anterior aí que tinha da área das vaquinhas, né? Sim. Foi uma coisa maravilhosa, aquele espaço. Com certeza vai mudar a cidade. Pra gente é muito bom. Leva, como se diz, leva a vara mais pra cima, né? Você tem que... Então, agora é outro nível, né? Então... E eu tive o prazer de conhecer os empreendimentos. São José vai dar um salto qualitativo muito grande. Absurdo, né? Legal. Mas é isso, Jairo. Eu agradeço muito a sua presença aí no nosso ObraCast, especialista. É um momento aí de bate-papo, trazer um pouquinho de conhecimento aí pro nosso público aí que nos acompanha. Jairo, suas considerações finais aí. Obrigado aí por aceitar o convite. Tenho certeza aí que foi um prazer enorme e mostramos pro público aí o que é ser um loteador aí de alguma maneira, né? A gente que passou por tanta coisa já, né? Tantos planos. Ser loteador é um desbravador, é um bandeirante. É um bandeirante. Então, quando a gente... Abrir as primeiras picadas, né? A gente está fazendo a cidade crescer. Sim. Fazendo o Estado crescer e o Brasil crescer. Sim. Aonde não tem loteador, não tem desenvolvimento. É verdade. Somos os primeiros a chegar. Somos os primeiros a chegar. E às vezes o último a ir embora. Demora para desligar, né? Porque é muito longo. Eu sempre falo assim, quando eu faço uma parceria com qualquer dono de área, tudo, eu falo assim, olha,
Nós vamos fazer agora um casamento que não dá direito a divórcio. Olha, é mais que um casamento, né? Que são 20, Então, 25 anos juntos aí, né? É muita São confiança. 25 anos juntos aí de Então, eu te agradeço bastante a gente poder falar o que é fazer loteamento. É né? isso aí, legal. Então, eu fico assim, nós somos uns bandeirantes. É né? isso aí, boa, Jário. Boa analogia. Obrigado, pessoal. Obrigado por mais Obrigado esse a ObraCast aí, especialista. Voltaremos em breve aí com novidades. Valeu, obrigado. Obrigado a você.